Olá, meninas, tudo bem com vocês? Bom, como a gente combinou, hoje a aula será gravada, mas fiquem à vontade para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá bem? A gente vai dar continuidade à aula passada. A aula passada, que foi a 20, nós trabalhamos com o gênero textual propaganda, e aí nós vimos quais são os canais, né, de comunicação que ele utiliza, qual é a linguagem que ele utiliza. E aí, então, eu trago hoje para vocês alguns exemplos de propaganda. E aí, então, a gente consegue fazer uma análise usando toda essa linguagem, todo o arsenal que é utilizado nesse gênero propaganda, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui o slide para vocês. E aí, então, a gente consegue visualizar um pouquinho melhor, tá? Vamos lá. Vamos ver aí, então, os meios de circulação das propagandas. Esse, como a gente falou, um dos meios de propagar, né, uma informação. Vamos lembrar de que propaganda vem do verbo propagar, e propagar é divulgar, certo? Então, aonde se propaga, por exemplo, é outdoor. Os outdoors, eles são normalmente colocados nas estradas, né? São rápidos, eles têm aí a linguagem mista, então eu vou ter a linguagem verbal e a linguagem visual, que são as imagens, assim como esse. Então, aqui a gente tem a foto de uma mulher que tem um cabelo muito bonito, que parece ser muito sedoso e brilhante, e é bem provável que se você comprar esse shampoo e toda a linha que está aí, né, na imagem, você terá um cabelo igual ou muito parecido com esse do outdoor, certo? Então vamos lá, o que a gente tem aqui? Linguagem verbal e visual. Tem um caráter persuasivo, ele vai tentar te convencer de usar esse shampoo? Sim, né? E aí a gente pensa, então, qual seria o público-alvo para essa publicação? Para essa publicidade? Você acha que é para criança? Você acha que é para idosos? Você acha que é para surfista? Se eu estou falando de shampoo e as pessoas que mais são preocupadas com o visual, com a beleza, as mulheres, certo? Então, é claro que não só mulher, aí no caso acaba sendo uma mulher loira até, né? E aí, para ficar com os cabelos sedosos, né? Então, ser bonita é uma questão de decisão, como está escrito, grande aí para todo mundo ver. E qual é a decisão? Escolher o shampoo seda, certo? E aí? Vocês vão direto agora para o mercado comprar o seda ou não? Bom, nós temos outros tipos aqui de divulgação, de formas de propagar, né, essas informações e de persuadir o público que eu tenho o foco, né, que são aí as novas tecnologias. Não tem como a gente fugir hoje de jornais e revistas que não são mais impressos, a gente encontra impresso, mas a grande circulação dele hoje, na verdade, é através das mídias, né, das redes sociais e dos sites. Então, a gente tem grandes jornais e grandes revistas também no formato digital, certo? A linguagem que é usada tanto na revista como no jornal, ela é uma imagem mista, né? Eu uso a linguagem visual e verbal. Aqui a gente tem um outro tipo de propaganda, que na verdade a gente tem aqui, a gente tem que olhar com um pouquinho mais de atenção, né? Porque é uma propaganda em revista e jornal, tá? Então, aqui é a propaganda de uma marca de rádio, que é a marca Globo. Então, essa linguagem, ela é visual e verbal, né? E vamos lembrar de que na rádio a gente só tem a verbal, né? Tem um caráter persuasivo, porque vai tentar te convencer, porque aí chama a atenção de vocês por causa desse palavra mãe, o coração, né? Tenta seduzir aí, convencer o público-alvo, tá? O público-alvo é daqueles que têm mais de 30 anos, né? Que sempre transmite o melhor que a vida tem e pode-se chegar aí até os seus 60, 70 anos. O público-alvo também pode ser o idoso, porque com certeza toca músicas mais antigas, da época deles,
Vocês já ouviram essas expressões, e a gente, na verdade, acaba até falando, né, utilizando essa expressão. Essa propaganda tem a função poética atrelada ao texto. Por que que ela tem essa função poética, meus amores? Vamos lá, primeiro que a gente está fazendo uma propaganda de uma rádio, né? E a rádio só tem a linguagem verbal, né? Então, eu preciso de palavras que chamem a atenção. Assim como na poesia, né? É só a palavra que tem. Né? A gente tem lá a poesia concreta, Chacal, a gente tem uma poesia audiovisual, áudio-verbo visual, como eles disseram. Isso a gente viu no começo das nossas aulas, que tem ali o formato, né, e tem o conteúdo, que é uma forma de concretizar o abstrato, lembra disso? Faz um tempinho, né? Mas tudo bem, são as poesias concretas. Essa daqui não é uma poesia concreta, tá? Mas ela tem a função poética porque ela traz aí esse emocional, ela deve trazer algumas rimas, tá bom? Então, olha só, mãe, sempre transmitindo o melhor que a vida tem, né? E por que eu tenho essa chamada? Que relação tem essa chamada com o rádio? Da mesma forma que a mãe sempre transmite o melhor que a vida tem, a Rádio Globo também fará isso, certo? Então, essa é a função poética atrelada aí ao texto para reforçar essa mensagem que é significativa de uma mãe, certo? Assim como a marca da Globo, só que na rádio, certo? Vamos lá, televisão, que eu acho que é um dos mais utilizados, né? E a gente tem aí o espaço muito valorizado, porque alcança muita gente, muitos ouvintes, telespectadores, né? E claro que vai utilizar tudo o que eles podem. Então, a gente tem imagem, a gente tem som, certo? A gente tem fala, a gente tem escrito. Eu lembro de uma propaganda, há um tempinho atrás, de que ela não falava nada. Então, no meio da propaganda, que sem sempre aquele barulho, vinha um silêncio. E esse silêncio chamava a atenção de todo mundo, porque alguma coisa aconteceu com a televisão, tá fora de ar, não é isso que a gente fala? Só que não. Era uma propaganda. Então, era uma propaganda de uma camisa. E aí, então, aparecia o cara andando com a camisa e todo mundo ficava quieto, porque ele vinha vindo com aquela camisa linda e ninguém tinha palavras para poder elogiar. Era isso. Então, a gente utiliza, dentro da televisão, para a propaganda, todos os recursos de linguagem, mas também a gente pode utilizar a linguagem silêncio também para propagar alguma coisa que a gente queira, tá bom? Aqui a gente tem uma outra propaganda de televisão. Então, uma mulher que está abrindo a geladeira e dentro da geladeira tem vários deuses gregos, uau! E aí, então, ela vai pegar um iogurte que se chama grego, né? Então, ela tem um caráter persuasivo? Sim, assim como todos eles têm praticamente, né? Só aquela propaganda que ela é de informação. Lembrando que propaganda é propagar, né? Então, a gente tem aqui a linguagem visual? Sim. Tem a linguagem verbal? Tem sim, está escrito, né? Grego, Nestlé, nada se compara, enfim, né? Qual é a ideia que eles tiveram aqui? Na verdade, é de seduzir as mulheres para elas se sentirem deusas gregas, já que elas estão lidando com os deuses gregos, né? E se ela tomar um grego, ela também se tornará uma deusa grega, né? É essa a ideia, tá bom? Tanto que a geladeira é branca e as cores que tem são azuis, que é da Grécia, né? Azul e branco, tá bom? E aí a gente tem do outro lado, onde aparecem os iogurtes, tem o vermelho ali que chama atenção, que são as frutas vermelhas. Então, é o sabor desse iogurte. Certo, amores? Tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me mandam, por favor, tá? Pelo WhatsApp ou pelo chat, depois eu dou uma olhada, tá? E aqui a gente tem, se não me engano, é o último slide, porque a aula hoje é rápida, é uma continuação da aula anterior, né? Nós falamos aí sobre essas linguagens, sobre o público-alvo, né?
e o meio de propagar a informação, ou mesmo a divulgação de um produto, né, para persuadir os telespectadores ou os ouvintes, né? Aqui a gente tem alguns outros meios de comunicação, como revista, jornal, outdoor e por aí vai, né? A gente também pode encontrar esses tipos de propaganda num folder, que são aquelas folhinhas que são entregues para a gente no farol, ou atrás do ônibus, ao lado do ônibus, nos carros, né? Ou mesmo numa placa, próxima à placa de trânsito, que também vai chamar nossa atenção, não necessariamente um outdoor. Então, a gente tem aqui, de banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato. Boa, né? Aqui, na verdade, é uma metáfora, né? Ele não vai sair miando, não se preocupa, tá? Ele só vai sair bonito, que é uma das características que a gente atribui a um outro substantivo, a um outro ser, quando a gente faz a comparação e utiliza, então, a figura de linguagem chamada metáfora, tá bom? Embaixo a gente tem um pequeno lanche, me parece gostosinho. Um cheddar McMelt delicioso, né? E só de olhar deu pouca vontade, né, meninas? Então, bora lá comprar um, certo? Não, segurem aí, meninas. Vamos assistir a aula. E ao lado, para fazer um combo, para fazer uma dupla, eu diria perfeita, nós temos a propaganda de uma Coca-Cola. Nossa, bem geladinha. Gloob, gloob, gloob. Tá bom, mudar de assunto, né? Vamos lá. Tá vendo como só de falar dá vontade, né? Incrível, né? Como eles dominam a gente, como eles conseguem nos seduzir, né? Por, entre aspas, pouca coisa, né? Bom, aqui a gente tem ao lado o formato de 2 pulmões, né? Vamos lá. Você sempre doou o que não lhe servia mais. Faça o mesmo com os seus órgãos. A propaganda é sobre o quê? Sobre doação de roupa? Não, sobre doação de órgãos, né? Muito bem. Assim como você doou coisas durante a vida, o que não servia mais, o que você vai fazer com um pulmão depois de morto, né? Nada, não vai servir para mais nada. Então, vamos doar o que não vai servir, certo? Córneas, pulmão, rim, fígado, enfim. Bora lá, né? Você não vai usar? Bom, aqui embaixo a gente tem uma propaganda antiga, né? Porque quando a gente fala de Noites do Terror, a gente lembra do Play Center. E o Play Center já era. Então, a propaganda do Play Center para as Noites do Terror, que era o terror mesmo. Quem é morto sempre aparece. E vai aparecer aonde, gente? Noite do Terror, né? Então, é um apelo que se faz aí para visitar as noites de terror, certo? Tudo bem, amores? Alguma pergunta? Então, tá bom. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. A aula de hoje é só essa. E a gente vai ter mais uma aula na quarta-feira. E aí, então, a gente vai falar sobre contos e crônicas rapidamente, porque a gente já viu bastante sobre conto, né? E nós vimos uma parte também sobre crônicas, quando a gente viu elementos da narrativa. Uma outra coisa que eu quero dizer a vocês, meninas bonitas, é que esse gênero textual, propaganda, conto e crônica, não será cobrado das suas características e linguagem nessa nossa P2, tá bom? Eu já mandei para vocês o que vai ser cobrado na P1 e é aquilo que vocês devem estudar, tá bom? Muito obrigada, meninas. Beijinhos para vocês. Boa tarde, tá bem?